Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós já cantamos aí, nesse momento eu vou pedir que o Eduardo, então, leia os pedidos de oração. Pastor Wilson Geiser vai falar também um pouquinho sobre a oração antes de começarmos. Eu não sei se vocês já mandaram seus pedidos de oração aqui, mas, como de costume, nós temos o chat aqui que você pode mandar seu pedido de oração. Agora há pouco eu recebi um pedido de oração no particular meu e uma pessoa está agradecendo porque a filha estava com suspeita ou com risco de ter o Covid. Ela, graças a Deus, está livre. Então ele pede agradece pelo livramento da família, da filha dele, que trabalha na linha de frente no hospital, e também pede oração por outras pessoas da família, pessoas amigas que também estão na linha de frente, tá? Então você pode aproveitar nesse momento e colocar ali o seu pedido de oração, e o Eduardo e o pastor Wilson Geiser vão dirigir agora o momento de oração para a gente. Pastor Geiser, você quer fazer como a gente fez nos últimos cultos? A gente deixa o pastor Marcelo fazer a mensagem, daí o pastor vai deixando o seu pedido de agradecimento e ao final do culto eu leio aqui para nós fazermos uma oração juntos? Podemos fazer assim. Eu vou ler um verso da Bíblia agora e se você já deixou o seu pedido, muito bem. E você tem durante o culto aí para deixar o seu pedido e no final o Eduardo vai ler para nós então. Eu peço oração pelo meu filho, né, mas também ao mesmo tempo eu agradeço o meu filho mais velho, o Eric. Ele pegou o vírus, né, fez o exame da Covid-19, confirmado, mas graças a Deus os sintomas foram muito leves, né? Apenas perda do paladar, do olfato, e não teve nada além disso, né? Ele mora em Brasília, então agradeço a Deus e peço que dê tudo certo, né? Ele está de quarentena. Mas a Bíblia fala aqui no Salmo 34, no verso 4 em diante, diz assim: busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados. Verso 6, clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações ou medos. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Então, amparados nestas promessas da Bíblia, você pode escrever aí, colocar o seu pedido ou o seu agradecimento. No final vamos ler e vamos nos unir em oração, tá bom? Pastor Marcelo? Ok. Gente, eu vou desabilitar o som de todos agora, então mesmo que você tente habilitar o som, ele não vai voltar, porque eu vou travar o som aqui para conseguirmos falar, tá bom? No final, eu libero novamente para termos um momento de oração. E se você quiser fazer alguma pergunta também, você direciona no particular para mim aqui, no chat, sobre o assunto que nós teremos hoje. Ok? O som está desabilitado, então. Então, nesse momento, você não vai conseguir falar nada, nem habilitar o seu som, porque eu desabilitei a função para todo mundo, tá bom? Qual que é o assunto que a gente vai falar hoje? Eu vou, antes disso, convidar para você para orar mais uma vez, porque nós, quando vamos falar sobre qualquer assunto, a gente tem que pedir a orientação de Deus nesse momento, tá bom? Fecha teus olhos mais uma vez e vamos orar. Querido Deus, é com alegria que estamos aqui para abrirmos a palavra sua nesse momento e pedimos que o Senhor nos ajude e nos oriente sobre o conteúdo que iremos ler. Que fale ao nosso coração e principalmente mude também nosso entendimento, se for a necessidade maior para a nossa salvação, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu vou liberar aqui, você está me ouvindo? Eu vou liberar aqui o compartilhamento. Deixa eu só apertar o botão certo. Por que eu apertei errado? Compartilhamento de tela. Porque nós vamos falar hoje
sobre um assunto que é muito interessante sobre o criacionismo. Agora eu vou te dar uma dica. Se você pegar o teu celular e deitar ele, ele vai ficar um pouquinho melhor para você enxergar sobre o conteúdo de hoje, tá? Ele fica pequeno, tá pequeno por conta do celular, mas se você deita, ele fica um pouquinho melhor para você enxergar de forma mais fácil, tá bom? Vou fazer algumas perguntas agora no início para você pensar junto comigo. O que faz você acreditar que a Bíblia realmente é a Bíblia, é verdadeiro? O que faz você ter fé em Deus? Você precisa de argumentos? Qual que é o seu nível de conhecimento sobre isso? Então, a gente vai trabalhar algumas questões hoje que elas são muito interessantes e eu vou trabalhar alguns conceitos que são muito abordados na mídia hoje em dia. O principal deles é o conceito do evolucionismo versus o criacionismo. Então, a gente vai trabalhar com um tema bem interessante, que é a questão da pré-história. Eu acho que todo mundo já ouviu falar sobre pré-história. Eu vou passar um pouquinho rápido aqui os gráficos para a gente não se demorar tanto, tá? Para a gente trabalhar aquilo que é mais importante. Mas quando você pensa em pré-história, quais imagens que lhe vêm à mente? Eu tenho certeza que essas imagens, quando você procura no Google, faz uma pesquisa, elas são facilmente, elas lhe vêm a pesquisa como resposta, porque são respostas que estão relacionadas à pré-história. Esse rapaz aí não é da pré-história, né? A ideia de pré-história está ligada diretamente com um pensamento que contempla a noção de progresso histórico. Então, qual é a visão que se tem, ou que os nossos filhos, ou que nós aprendemos da pré-história? Existe um progresso. Lembra daquela imagem do macaco até o homem nos dias de hoje? A pré-história, então, corresponde, de acordo com o que a gente estuda hoje, a um período que antecede a invenção da escrita. Por isso que ela chama pré-história. Um evento que marca o começo dos tempos históricos registrados, e que aproximadamente ocorreu em 3.500 a.C. Ela é estudada pela antropologia, arqueologia e pela paleontologia também. Então, o que é pré-história? Antes da história. A história, ela começa a ser datada e trabalhada a partir do momento que se entende que há escrita, ok? Então, só para você entender. Uma vez, então, que não há documentos, esse momento da evolução humana, seu estudo depende do trabalho de arqueólogos, antropólogos, paleontólogos, genético, ou até mesmo uma série de outras ciências, né, que analisam restos humanos, sinais de suas presenças e utensílios preservados, então, para tentar traçar esse costume, essa cultura e esses povos. Então, essa é a ideia. Se trabalha em cima de hipótese, trabalha em cima de estudo para se datar essa pré-história. Então, tudo que os meus filhos aprenderam, nós aprendemos, os netos de vocês aprenderam no passado e aprendem até hoje, a gente tem como evidência base científica, mas baseado naquilo que já descobriram, base são hipóteses, tá bom? Então, assumir que a história começa com a invenção da escrita dentro da perspectiva evolucionista, não é dentro da nossa perspectiva. Que parte da humanidade já havia se desenvolvido, enquanto os grupos cujo desenvolvimento corresponderia aos padrões da Idade da Pedra, então estariam atrasados, tá bom? Essa ideia, então, permitiu nações europeias considerassem superiores e serviu para justificar a conquista dos povos. Aqui começa um conceito legal, eu estou lendo uma parte aqui para você entender, a parte introdutória, mas a gente já vai entrar no bate-papo, tá? Então, qual a ideia da pré-história? As nações europeias, quando elas iam invadir outras nações, outros locais, elas justificavam o fato de se considerarem nações superiores. Então, essa justificativa, que a gente hoje chama comumente de racismo, isso era muito utilizado no passado, no período das grandes explorações. Explorava-se e usava essa justificativa. A gente está explorando porque nós somos superiores e eles são inferiores. Aí você imagina, quando chegaram no Brasil, há mais de 500 anos atrás, qual a principal justificativa deles? Nós estamos indo para um lugar onde só tem índios. Então, eles são inferiores e nós podemos conquistá-los, podemos subjugá-los, porque eles são inferiores nesse sentido, tá bom? Então, essa é a noção de racismo que a gente tem hoje, ok? Essa figura você conhece, né? A sequência dos tempos, então, mas ela não produz necessariamente a evolução do período do inferior para o superior. Isso é uma ideia evolucionista e eu vou te mostrar isso hoje, como contestar isso, tá bom? Então, quando você vai a estudos científicos, a museus e tal, você encontra todos esses fósseis aí que você está vendo,
E essa evolução, ela parte do inferior para o superior, até chegar nessa calota, esse crânio humano aqui. E quando você olha os outros, você vê que realmente há uma diferença enorme. Você pensa, nossa, mas não tem como, pastor. A evolução, em muitos casos, ela está certa, porque ela realmente mostra que nós saímos do inferior para o posterior. Então, nós vamos ver que isso tudo pode ter acontecido no mesmo período e não em datas diferentes. Então, qual é essa ideia do inferior versus superior? Não é possível comparar duas culturas diferentes para estabelecer a superioridade de uma com relação à outra. Por exemplo, nosso país ele ainda é um país em desenvolvimento. E tudo que nós produzimos aqui, ele não está relacionado diretamente com a tecnologia que o Japão produz, que a China produz, ou até mesmo os Estados Unidos produz. Por isso nós somos inferiores. Eu não estou falando em relação ao estado financeiro, eu estou falando em relação à nossa inteligência. Nós somos inferiores a isso. Nós não chegamos no nível que eles podem chegar. Então essa ideia ela está totalmente equivocada. Os conhecimentos que temos da pré-história, então, são derivados de fragmentos obtidos em escavações, porque não se havia escrita, então, com relação à pré-história. Agora, o que eles pensam sobre a pré-história? O conceito da pré-história ele surgiu no século XIX, meados de 1800 e alguma coisa. Durante séculos, acreditou-se que o homem foi criado por Deus. Então, durante muito tempo, a ideia de que o homem foi criado por Deus, ela nunca foi contestada. Aí, em 1816, Christian Thomsen, no Museu Dinamarquês, deu ordem crescente às coleções de antiguidades, classificadas em 3 períodos, e ele começou a criar essas classificações, e ele disse o seguinte, que a primeira seria a Idade da Pedra, a segunda a Idade do Bronze, a terceira a Idade do Ferro. E aí ele começa, dentro desses períodos históricos, pré-históricos, ele diz assim, o Paleolítico é de 4 milhões a 10 mil anos antes de Cristo. O que se fazia ali? Ali é considerada a Idade da Pedra Lascada, coleta, caça e pesca, eles basicamente trabalhavam só com isso. Depois da Idade da Pedra Polida, já no período Neolítico, 10 mil anos para frente, até 4 mil antes de Cristo, no período de 6 mil anos, aí eles começam a trabalhar com agricultura e pastoreio e organizações sociais. Então, grava isso aqui, que a gente vai comparar com a Bíblia, ver se isso aqui realmente é pré-história ou se não tem nada a ver, tá bom? Aí você tem a Idade dos Metais. Então, de acordo com esse historiador, em 1816, ele diz que, basicamente, esses 3 períodos da pré-história, Idade da Pedra, do Bronze e Idade do Ferro, eles são caracterizados com essas diferentes culturas, eu não diria cultura, mas características. Ela vai se desenvolvendo até chegar no momento que eles começam a aprender a mexer com a metalurgia, organizações sociais mais complexas e criam as cidades, tá bom? Então, preste atenção no que a gente vai olhar. Agora, no século XIX, o conceito de história como ciência voltada para o estudo no passado era a partir dos documentos escritos. Então, a invenção da escrita seria o início da história. E o passado mais distante, então? Como defini-lo? Com o evolucionismo, aceitou-se que haveria restos mais antigos associados ao homem. Então, em 1856, a história toma um rumo diferente. Então, agora você vai lembrar dessa história. Foi lá nesse lugar chamado Vale de Neander. Ele foi apelidado de Vale de Neander por conta de uma homenagem feita a um pastor chamado Joaquim Neander, que era compositor também. E lá no meados do século XVII, ele foi homenageado, então era chamado de Vale de Neander. Foi ali que um fóssil humano não associado nem a fauna, nem a instrumentos, foi descoberto por operários durante a exploração de uma pedreira de calcário em uma pequena gruta, nesse Vale de Neander. Por isso chamou esse fóssil de Neandertal, homenagem a esse local na Alemanha. O interessante é que essa espécie denominada Neandertal, ela só tinha uma parte da calota craniana, 2 fêmures, 3 ossos do braço direito, 2 do braço esquerdo, nem era o braço inteiro, parte do ilíaco esquerdo e fragmentos de omoplata e costela, que foram identificados como trabalhadores, e na época eles descobriram esses fragmentos e pensaram que eram de um grande urso. Para você ter uma ideia, o que descobriram da cabeça mesmo,
caixa craniana desse fragmento era só isso daí, só essa omoplata, essa parte de cima da cabeça aqui, que foi descoberta nesse período. Mas eles tinham essa ideia de que seria de um animal, um urso. Então os trabalhadores entregaram material que foi recolhido por um naturalista amador na época, chamado Johann Kahl, eu não sei como pronuncia em alemão o nome dele, professor de Elberfeld. Esse camarada ficou impressionado pelo crânio tão espesso e pelos membros que pareciam ser arqueados e curtos. Então ele chegou à conclusão de que deveria ser pertencido a um homem muito primitivo. Então essa é a ideia desse naturalista. Tempos depois, ele leva o fóssil então ao anatomista Hermann, também não sei pronunciar em alemão como se fala o sobrenome dele. Em 1857, então, a descoberta foi anunciada por ambos. Aí começa uma teoria, uma ideia de que seriam ancestrais. Então, em 1858, Hermann já descrevia-o como tendo pertencido a raças humanas mais antigas, que datou de cerca de alguns milênios antes, que viria a criar uma intensa polêmica, já que a teoria da evolução ainda estava muito longe de ser maioritária entre os acadêmicos. Então, eles não iriam aceitar isso naquele momento. Essa descoberta, então, é considerada como um marco fundador da paleontologia. Entre outros achados, levaram a ideia errônea de que os fósseis eram de europeus ancestrais que teriam desempenhado uma importante função nas origens do ser humano. Desde então, encontraram-se vestígios antropológicos de cerca de mais de 500 indivíduos, compostos praticamente apenas por ossos, das quais muitos eram incompletos. Agora, o interessante é que essa descoberta em 2007, agora, a última descoberta de 2007, notificada pela BBC, ela disse que esses fósseis que foram encontrados, esse fóssil aqui, que foi encontrado no período de um pouquinho antes de 2007, ele traz um cheque, coloca em xeque a teoria sobre a origem do homem. Por quê? Trata-se de um osso maxilar superior que teria sido um representante da espécie Homo habilis, um crânio intacto, atribuído à espécie Homo erectus, descoberto na região do Vale de Turkana. O que isso daí tem a ver? Como você vê que a teoria da evolução é do inferior para o superior, eles acreditam também que você não poderia ter, vivendo no mesmo tempo, personagens, indivíduos que são de espécies e de períodos diferentes no mesmo local. Essa é a ideia da teoria. E aí o que acontece? Quando eles descobrem esse osso, esse ancestral, que não podia conviver com o Homo erectus e o Homo habilis juntos, coloca-se a teoria em xeque. Mas isso aí não é o problema. A gente vai ver na Bíblia algumas ideias muito legais. Com a teoria, então, do evolucionismo, houve uma revolução no conhecimento das origens. Então, essa ideia do macaco para o ser humano, ela chega agora na cabeça desse indivíduo, que não escreveu com o intuito de trazer a ideia do evolucionismo, mas chegou a esse ponto. Então, em 1865, surgiram os termos paleolítico e neolítico, a idade da pedra e a idade da pedra recente, tá bom? A pré-história, então, trata dos últimos 100, 200 mil anos, período que existe a história humana. Então, como posso conhecer, como se pode conhecer através de estudos, através da arqueologia que a gente pode conhecer? Ok, através de cerâmica, de pinturas rupestres, através de artefatos feitos com ossos de animais, madeira e outro. É assim que a gente descobre? Isso é uma cultura material. Agora, o que essa cultura traz? O que isso traz para a gente? O que a gente pode trabalhar? Então, vamos pensar um pouquinho na história da evolução humana. Eu não vou trabalhar esse quadro aqui, ele é bem complexo, mas eu vou ler um pouquinho sobre evidências e o registro bíblico, tá bom? Então, primeiro, vamos lá em Gênesis capítulo 1. Quando você olha Gênesis capítulo 1, você vê uma sequência. Origem da terra e da vida. Depois, preparação da terra para a habitação do ser humano. Criação do homem. Relato bíblico sobre outros povos e a origem do homem. Estabelecimento do Jardim do Éden. Queda, Caim e Abel. E aí você começa a ver alguns desses conceitos que a gente olha aquele homem em 1816, colocando como conceito da Idade da Pedra, vistos na Bíblia, como lá o Caim e Abel sendo lavradores e pastores, descendentes de Sete Caim. Aí você encontra tecnologia, vida natural,
Aí você vem até o período do dilúvio e encontra a corrupção geral do gênero humano. Mas quando você pega Caim, Abel e Sete, você descobre algumas coisas interessantes. Primeiro, Sete viveu 105 anos, depois teve Enos, que viveu 90 anos, teve Cainã, Malalel, Jered, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, quando 600 anos ele tinha, chega no dilúvio. A gente chega no dilúvio no ano 1656. Então, o dilúvio aconteceu no ano 1656, tá bom? O que acontece, então, no período pós-diluviano? A repovoação da terra pelos três, Sem dá origem aos árabes, israelitas e aos morenos. Cão gera a Cusi ou Cuxi, deu origem a raças coloridas, amarelas e escuras. Povos da África, Egito e Etiópia. Jafé é a origem dos brancos europeus. Aí acontecem umas coisas interessantes que a Bíblia traz. Nimrod constrói, então, suas cidades à foz do rio Eufrates. Seus descendentes, os sumérios, foram os primeiros povos considerados civilizados pelos arqueólogos, porque foi a escrita suméria, foi através dos sumérios que a escrita, então, dá origem, né? Os sumérios, então, usavam números de uma dezena para contagem e 6 dezenas para dividir igualmente a circunferência. Os sumérios também começam, então, a fundir cobre com estanho, prata, ouro e, mais tarde, o ferro. Quando a escrita, então, foi inventada, anotações eram feitas em placas de argila úmida. Abraão deixa sua terra próxima aos sumerianos e funda uma nova nação. Preste atenção nesse detalhe, daqui a um pouco você vai entender a lógica deles. Então, eu não vou ler aqui todas essas sequências, mas quando a gente pega os 3 descendentes, Sem, Cão e Jafé, então você vê que no triângulo amarelo é a região onde os descendentes de Jafé habitaram. Então você vê aqui a Grécia, a Bulgária, a Ucrânia, a Rússia, todos esses países do leste europeu. Quando você pega aqui os de quadradinho vermelho, são os descendentes de Sem. Você tem um descendente de Jafé aqui embaixo também, próximo ao Irã. Mas aqui, de forma mais centralizada, você tem os descendentes de Sem, e aqui embaixo os descendentes de Cã. Então você vê que nessa parte inferior aqui, quando você detecta características dos negros que começam já a aparecer nessa região, tá bom? São os descendentes, então, de Cã. Aí tem a construção da Torre de Babel. Você conhece a história, não vou abrir e me deter nesse momento, mas a construção, ela é um marco histórico para dissolução, distribuição dos povos, então, de forma mais intensa. Quem foram os homens da caverna? De acordo com a história, eles vieram de algum lugar, foram lentamente emergindo da escuridão bestial para se tornarem pessoas iluminadas, e as nações atuais deram origem às nações atuais. Olha que interessante esse texto, quero que você leia comigo. Multiplica as nações e as faz perecer. Dispersa as nações e, de novo, as reconduz. Tira o entendimento aos chefes dos povos da terra e os faz vaguear pelos desertos, sem caminho. Das trevas andam apalpeadas, sem terem luz, e os faz desatinar como ébrios. Agora vem a pergunta para você. Você sabe onde está esse texto? Você consegue identificar ele fácil? Coloca aí nos comentários se você sabe de onde vem esse texto. É de algum livro especial, de algum autor? Esse texto é de algum arqueólogo, alguém que... Não, esse texto eu já vou dar a resposta para você. Está lá no livro de Jó, capítulo 12, versos 23 a 25. É ele quem faz, ele está falando de quem? De Deus. Dispersa as nações, tira entendimento, faz vaguear pelo deserto, sem caminho. O outro texto de Jó, no capítulo 30, versos 3 a 8, diz assim: de míngua e fome se desabilitaram e recolhiam-se sobre os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto com os arbustos, e o seu mantimento eram as raízes dos zimbros. Do meio dos homens eram expulsos e gritavam contra eles como contra o ladrão, para habitarem nos barrancos dos vales, nas cavernas e nas terras de rochas. Bramavam entre os arbustos e ajuntavam-se debaixo das urtigas. Eram filhos de doidos e filhos de gente sem nome, e da terra foram expulsos. Parece que você está lendo um texto da Bíblia, e parece até que não é da Bíblia. Mas, na verdade, a Bíblia, e Jó já falava sobre... Moisés, quando escreve o livro de Jó, ele já falava sobre isso, que essas pessoas sempre existiram. E aí a gente não consegue entender,
Porque a gente pensa que essas pessoas da sociedade, elas são diferentes, porque elas não se adaptaram, ou elas são marginalizadas, elas vivem isoladas. E a gente começa, quando olha para o passado, a gente não consegue identificar essas pessoas como pessoas de uma mesma sociedade. Nós, como a arqueologia, a paleontologia e os estudiosos, tiram essas pessoas diferentes e colocam como se fosse uma sociedade paralela. Mas a Bíblia traz essa conclusão de que sempre houveram essas pessoas. As pessoas marginalizadas, pessoas diferentes, pessoas que vivem em um outro mundo, elas sempre existiram. E olha que interessante, muitos deles eram fugitivos da tirania ou com algumas das restrições da sociedade. Eles não aceitavam as restrições. Eles não aceitam as restrições. Terceiro ponto, eles formavam bandos. A Bíblia diz isso. Então, eles eram... Primeiro ponto, vou voltar ali para você entender. Eles sempre existiram. Eram membros que não se adaptaram. Eles eram marginalizados, mas eles gostavam de viver isolados, fugitivos da tirania ou com restrições da sociedade. E o terceiro ponto, eles formavam bandos. Agora, quando você olha para isso, olha que interessante. Por causa da competição, tinham que procurar lugares impróprios. Florestas, montanhas e margens de rios ou abrigos em cavernas. E quando você olha para esses cidadãos hoje, você consegue ver essas características? E quem diz que eles são ultrapassados ou eles são inferiores? Essa foto eu coloquei já faz um certo tempo. Hoje já existem computadores muito mais modernos e não é difícil de se identificar alguém que vive nas ruas, que pode ter um smartphone ou ter um tablet e internet móvel. Então, por nós olharmos essas pessoas na sociedade assim, significa que nós estamos vivendo com pessoas da pré-história? Não, pelo contrário. As habitações de verão cada vez ficavam mais próximas da entrada das cavernas. Isso é comum, você vê pela história. Os lugares particulares eram para ritos religiosos, havia conflitos entre tribos. Muitos dessas pessoas, elas acabavam formando suas próprias tribos, saíam do ambiente da sociedade, das grandes cidades, porque elas não queriam viver com aquelas condições. Os desenhos de animais das cavernas mostram bravura nas caçadas. Olha que interessante. Os animais nas paredes pintados com argila colorida misturavam com gorduras e com cinza e carvão, usavam pedras agudas para riscar as paredes. Esses são a pré-história? Essas pessoas são da pré-história? Várias dessas pessoas eram canibais, comiam carne humana como parte de algum ritual místico ou como alimentação normal. Em geral, tratavam seus mortos com respeito. Aí vem um problema. Em 1909 e até 1978, então, começa o grande período das incertezas da pré-história. Então, esse homem aí, francês, arqueólogo, na sua busca, estendeu além das fronteiras da sua profissão. Explorou não só os ritos da arqueologia, mas também a história e atividades dos homens, longe dos caminhos explorados pela ciência. E sabe o que ele disse? Que é imaginativa. Isso é imaginação. As pessoas criaram essa história de pré-história porque elas tinham que criar alguma coisa. Mas um arqueólogo famoso, ele coloca tudo isso em xeque, ele diz assim, isso é tudo imaginativo. Isso não existiu. Essa ideia do problema que existiram povos ancestrais e eles eram inferiores, isso é uma história, isso é uma bobeira, uma grande bobeira, mas não é um cristão que está falando sobre isso. É um arqueólogo, um paleontólogo que está falando sobre isso. Então, o problema da pré-história, os arqueólogos de todas as partes do mundo chegaram à conclusão de que grande parte da pré-história, conforme é descrito em livros, é inadequada e parte dela está simplesmente errada. A pré-história, como muitos de nós aprendemos, baseia-se em diversas hipóteses que não podem ser mais aceitas, nem válidas. Então, vamos lá. Agora a gente volta àquilo que a gente estudou no início, que eu passei bem rapidinho. Caim. Então, quando você olha para os conceitos da pré-história, para todas aquelas 3 classificações, agora você vem para a Bíblia. Caim. O que Caim tinha como característica? A linhagem de Caim relacionada com o estabelecimento da primeira cidade, desenvolvimento das artes e ofícios da vida urbana. Não é igual aos períodos lá iniciais? Jabal, vinculado à vida pastoril e nômade. Jubal, a arte da música e invenção de instrumentos musicais, harpa e flauta. Tubal-Caim é mencionado com a ciência de metalurgia e o artesanato de ferro e bronze. Mas todos esses não são descendentes de um só homem?
São. E eles não estão em períodos tão distantes, assim, milhões de anos. São de gerações diferentes, mas da mesma família. Agora, quando você pega Abel, pastor de ovelhas, quando você pega Sete, Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a imagem, ele chamou Sete. Quais eram as características dele? Processo de aculturação entre os descendentes de Sete de Caim. Os descendentes de Sete de Caim subiram das montanhas e fizeram lá sua morada, separados dos filhos de Caim. Aqui você vê um grupo já saindo e começando a ser nômade, diferente daquilo que a pré-história imagina. Só que quando você olha para a história, você encontra também documentos da história que mostram que houve alguma coisa diferente. Por exemplo, na Suméria, existe um poema chamado O Épico de Gilgamesh, que narra a história de um personagem chamado Utnapishtim. Esse camarada também passa por um grande dilúvio. Lá em Mahabharata, existe também a história do indiano com Baisbata, também a história do dilúvio. A mitologia grega, o Deucalião, também a história do dilúvio. Tamendonai, na América do Sul, com os maias, também. No México, também. No Irã, também. Então, em todos os povos, existe a história do dilúvio. É que ela não é contada. Agora, no Brasil, existe a história do dilúvio em algum lugar? A gente consegue encontrar isso? Aí que vem um negócio interessante que eu quero mostrar para vocês. Aqui no Brasil existe. Esse homem é quem pesquisa sobre isso. Ele chama Matusalém, mas ele é adventista. É engraçado que ele chama Matusalém e a irmã dele chama Ellen White. Mas os pais com certeza colocaram o nome dele em homenagem. Lógico, os pais eram cristãos também, mas Matusalém se tornou um historiador. Ele é da universidade lá da Paraíba, Universidade Estadual, um dos diretores, se não me engano, coordenadores do curso de História, um dos principais responsáveis pelo estudo de um local chamado Ingá. Essa pedra do Ingá fica próxima, eu já vou lembrar o nome da cidade, a cidade é Ingá, mas fica próxima a uma outra cidade grande. Na João Pessoa, na Paraíba, eu vou lembrar o nome da cidade. Essa pedra do Ingá, ela é datada na nossa época. Não é uma coisa tão antiga assim, não é há 1000 anos, 2000 anos atrás. E passa um rio. Esse rio, quando ele sobe da maré alta ou quando é o período de chuva, ele tapa toda essa pedra do Ingá. Quando a maré ou quando a estação das chuvas ela vai embora, então a pedra do Ingá toda fica descoberta. A gente consegue andar por ela e ver algumas coisas. É considerado um sítio arqueológico, você pode visitar se você quiser ir para lá. E aqui você encontra algumas coisas que são interessantes. Você encontra, por exemplo, essas figuras em baixo relevo, que eles chamam. Aqui você vê o desenho de constelações. Aqui você vê outro desenho que você não vai conseguir ver assim fechado, mas depois eu vou abrir para você entender um pouquinho melhor. Outro desenho em baixo relevo, mais um desenho. E aqui você vê toda a pedra do Ingá, ela é muito grande. Essa pedra do Ingá, ela tem algumas características interessantes nela. A primeira delas, aqui você vê noções de geometria espacial. Então, baseado na cultura popular e no evolucionismo, essas pessoas que viveram aqui no Brasil, na Paraíba, nesse período, são da pré-história. Quando a gente estuda a ideia da pré-história, todo aquele conceito que eu passei rapidamente, porque a gente ficaria muito tempo aqui falando, a gente entende que pessoas da pré-história teriam todas aquelas características, isoladas, viviam numa situação, eram canibais e coisas do tipo. Esse é o conceito de pré-história. Mas quando você olha para isso aqui no Brasil, acontecendo aqui no Brasil, eles começam a se confundir. Então você olha, por exemplo, esse grande paredão de pedras, e começa a ver todas essas imagens, fica uma dúvida, uma grande dúvida, o que é tudo isso daqui? E o professor Matusalém, ele tem uma pesquisa muito ampla acerca dessa pedra do Ingá, e ele que desenvolve o trabalho sobre isso. E você consegue observar que tem algumas coisas aí que chamam a atenção. Eu vou colocar uma imagem mais aberta para a gente começar a explicar. Ó, essa imagem aqui bem mais aberta, a pedra bem longa, bem grande, está ali o professor Matusalém, estou eu ali,
eu vou mostrar aqui algumas outras figuras. Eu vou começar a abrir a imagem para você entender, tá bom? E eu vou explicar e você vai ver que legal que é isso aqui. Então, aqui existem três... essa figura, por exemplo, você não consegue talvez ver, eu vou ajudar um pouquinho você. Aqui são bolinhas, e aqui em cima, isso é uma embarcação. Quando você vai aqui, numa imagem aberta, e você vê que essa bolinha, essas bolinhas, elas vão do início da Pedra do Ingá até o final da Pedra do Ingá, em toda a sua extensão. E essas bolinhas, elas representam uma grande inundação. E o que temos aqui na Pedra do Ingá? Nós temos três tipos de figuras. Nós temos imagem de pessoas. Algumas delas estão de cabeça para baixo e outras estão de cabeça para cima. Nós temos também, nessa imagem aqui, nós temos, além da embarcação com a água, nós temos também essa outra figura. Ela parece um jacaré ou um réptil. Nós temos também essa outra figura. Essa figura está parecendo uma espiga de milho. Qual a conclusão que a gente chega com isso? Para a gente entender um pouquinho hoje. A conclusão que a gente chega é a seguinte: se realmente a evolução existe ou existiu do jeito que os cientistas eles trabalham nesse conceito, os nossos filhos trabalham com as novas gerações, e muita gente hoje está ficando perdida com relação ao cristianismo, porque não encontra evidências. Quando eles vão para a universidade, ouvem tanta baboseira, tanta coisa perdida por aí, que eles ficam perdidos, eles ficam com dúvidas com relação à Bíblia e à crença em Deus. Quando você olha para isso aqui que você viu agora, isso é uma das maiores evidências de que o dilúvio realmente existiu. Porque pessoas que eram consideradas pré-históricas, considerados que não tinham nenhum tipo de conhecimento, eram totalmente animais, canibais, que agiam como se fossem animais, verdadeiros animais, como que esses seres humanos aqui na América do Sul, há muito tempo atrás, contaram a história do dilúvio em uma pedra gigante? Como que eles fizeram isso? E tem mais, eu vou mostrar para vocês aqui uma outra coisa que eu carrego comigo. Como que eles conseguiram? Então, nessa mesma região, um pouquinho distante, a gente encontra isso aqui também. Tem um lugar chamado Crato, no Ceará. Isso aqui é um fóssil. Eles colocam esse fóssil datado de mais de 10 mil anos antes de Cristo. A gente sabe que não tem mais de 10 mil anos. Mas ele é considerado um fóssil de mais de 10 mil anos. Quando você está lá no Crato, no Ceará, existe uma grande península, e Crato, no Ceará, fica bem longe do mar, pelo menos 400 e poucos quilômetros do mar. Qualquer pedra que você pega no chão, qualquer artefato que você pega no chão, se você tentar quebrar com a marreta, você encontra algum tipo de animal ou algum tipo de espécie que vivia no mar, no fundo do oceano, naquele lugar que é um grande deserto. Essa é uma das provas disso. Você quebra essa pedra, que é uma pedra com uma gema, você abre e tem um fóssil dentro, tem um peixe, que ele foi solidificado de forma muito rápida e conservado nessa pedra. Então, a gema é nada mais que uma gota de lava vulcânica que sobe, se encontra com água, que havia água para se haver esse resfriamento, e o animal que foi coletado pela lava vulcânica, ele se torna em uma pedra. Ele assume o papel de pedra, tamanho, formato, e ele se solidificou no fundo desse oceano. Os evolucionistas, eles dizem que há milhões e milhões de anos atrás, aquela região passou um mar, um oceano. Por isso, a explicação de grandes fósseis ali. Mas não é todo lugar do mar que você encontra fósseis no fundo do oceano. Não é todo lugar que você encontra pedras contendo vestígios de animais. O que isso daí tudo mostra para a gente? Primeiro, mostra que o dilúvio existiu. O dilúvio realmente existiu. Eu vou encerrar aqui para olhar para você. O dilúvio realmente existiu. Não é história, não é ficção científica. É uma prova. A gente tem uma prova do dilúvio. Eu tenho uma prova do dilúvio aqui na minha mão. Eu carrego comigo a vida inteira, carrego isso aqui. Eu amo andar com isso aqui.
Você não encontra para comprar em lugar nenhum. Você não encontra nenhum tipo de, com facilidade, nenhum tipo de lugar. Mas isso é uma prova do dilúvio. Quando eu estudo sobre a pré-história e eu vejo todas essas invenções humanas de como seriam as pessoas no passado, e aí você vai à Bíblia e encontra em Jó 2 relatos bem claros de que, na época, Moisés já tinha uma visão de que as pessoas poderiam ser assim, poderiam estar se distanciando, poderiam ter outro tipo de comportamento e tal. Você começa a parar para pensar e chega à seguinte conclusão: bom, eu realmente creio em algo que é sólido. A minha fé não é baseada em algo que eu não posso provar. A minha fé é baseada também em algo que eu posso provar. Eu posso provar. Muitas pessoas podem talvez olhar para isso aqui e falar: bom, a gente não consegue provar nada. Pois é, mas a mesma teoria que os evolucionistas têm, que também não prova muita coisa, nós temos. E a única lacuna que nos falta é crer pela fé, de que essas coisas elas são um grande quebra-cabeça, que quando se encaixam, provam que realmente Deus existe, que tudo que está escrito na Bíblia tem razão. Quando eu olho para essas pessoas que viveram aqui no Brasil há poucos centenas de anos atrás, não importa, mas que não são da pré-história e contaram a história do dilúvio, mostra que todas essas pessoas são originárias de um único lugar, lá depois do dilúvio, e elas se distanciaram, mas elas sabiam que o dilúvio havia acontecido. Não só sabiam, como elas deixaram uma grande pedra aqui no nosso país. E em muitos outros locais do mundo existem evidências de que o dilúvio aconteceu. Sabe o que eu provo com isso aqui? Esses momentos que a gente está aí passando pela pandemia, está todo mundo assustado. Hoje essa semana começou mais uma onda de mensagens aí por conta dos gafanhotos que estão se aproximando do Brasil. Talvez você já deve ter visto a onda dos gafanhotos. Você viu esse nuvem de gafanhotos? Sabe quantos quilômetros uma nuvem de gafanhotos ela tem? Essa que está na Argentina, 10 quilômetros de extensão. São mais de 40 milhões de gafanhotos. As pessoas estão olhando para tudo isso. Será que elas ainda não conseguem enxergar e olhar que tudo isso é sinal de um Deus que está se aproximando? Será que quando a gente olha para a evolução, ou quando a gente vai atrás dos cientistas, a gente está buscando realmente provar alguma coisa ou descredibilizar aquilo que a gente confia? Tem muita gente que fica buscando fontes erradas para tentar achar chifre na cabeça de cavalo e vai encontrar. Toda vez que você procura chifre na cabeça de cavalo, você vai encontrar sempre alguém que traz. As teorias, elas não vão parar nunca. Mas as provas, elas estão muito mais à nossa frente do que essas teorias que confundem. As provas são muito mais reais. Quando eu olho para as provas, as evidências científicas também, porque quem diz que fé não tem evidência científica? Nós temos evidências científicas. Nós temos muitas evidências que Deus existe, que Deus criou esse mundo, que houve um dilúvio, ele foi universal, e que ele está voltando, e os sinais estão à mostra disso. Eu olho para esses gafanhotos, para mim não são só gafanhotos, são alertas. Eu olho para essa grande pandemia não são pessoas doentes morrendo, é um alerta. E eu digo mais, outras piores virão, e eu não estou aqui sendo profeta, é a Bíblia que diz, outras piores virão. A pergunta que eu faço é, será que dá tempo da gente ainda se arrumar com Deus, se consertar com Deus? Eu termino contando uma história triste, que eu fiquei sabendo hoje, de um senhor, não vou dizer o nome dele, para preservar a imagem da família, mas eu me recordo que há 2 anos atrás ele participou de uma semana de oração. Uma semana de oração que ele ficou encantado, e ficou a semana toda assistindo um pregador que veio de fora para fazer a semana para a gente. E ele ficou tão encantado que nós já o conhecíamos, dávamos atenção para ele, mas começaram a estudar mais profundamente a Bíblia com ele. 2 anos se passaram, ele nunca tomou a decisão de se tornar um cristão. Nunca. Ontem, ele morreu de Covid-19. Uma história triste que poderia ter sido contada de maneira diferente. Será que eu preciso de mais evidências para
crer que Deus realmente existe? Você acha que você precisa de mais evidências para crer que realmente você precisa entregar seu coração para Ele hoje? Até que ponto a gente precisa ficar se baseando em evidências e ficar buscando o conhecimento para provar que realmente a gente tem... Nós não estamos comprando um produto. Quando eu compro produto, eu vou para uma prateleira ou eu vou numa loja, eu fico olhando qual é melhor e eu fico comparando um com o outro. Religião e fé não é isso. Depende da sua salvação. É a sua salvação, sua vida que tem em jogo. Não é um produto. O evangelho não pode ser vendido dessa forma. É a sua vida que está em jogo. E a sua vida, você leva a sério ela? Essas provas, para mim, hoje são um testemunho de que o meu Deus está voltando. De que tudo isso aconteceu. Tudo isso que eu leio na Bíblia, isso tudo aconteceu. Essa é a maior prova. E eu tenho certeza que Ele está preparando um lugar, já preparou um lugar muito especial para todos nós. O que a gente precisa fazer é acreditar mais, cada vez mais. Porque senão, se nós não acreditarmos mais e cada vez mais, sabe o que vai acontecer com a gente? Nós vamos ficar aí buscando um monte de teorias e um monte de ideias. E a gente vai conseguir encontrar ideias e possivelmente razões para a gente não acreditar em Deus. Porque ideias, elas brotam de forma bem fácil na cabeça de muita gente que não toma a sua decisão. Quando não tomo a decisão, eu abro a minha mente para ouvir outras ideias. E é isso que nos afasta cada vez mais. Deus abençoe você, a mim. Eu vou liberar o áudio para todo mundo aqui agora, para que o Eduardo ali e o pastor Geiser, deixa eu ver se eu acho o Eduardo aqui. Achei o Eduardo, vou ativar o som dele e do pastor Geiser para nós fazermos, então, os momentos finais aqui de oração. Eduardo, pode ler para nós os pedidos de oração? Posso sim, pastor. Bom, o pastor Geiser, ele falou no começo aqui do culto, pedindo oração pelo filho, o Eric, que ele foi diagnosticado com Covid, mas graças a Deus teve sintomas leves. O pastor Marcelo também comentou de um pedido de oração. Peço desculpas, pastor, mas eu não me lembro exatamente o que é. Depois que eu terminar de ler aqui, se o pastor quiser reforçar, fique à vontade. O Sérgio, ele agradece a Deus pela vida. O Gustavo, ele pede oração pela Nilza, que está internada com Covid-19. Ela é avó do William, um rapaz que está interessado em estudar a Bíblia. A Mônica pede oração pelo filho Felipe. O irmão Tiago agradece pela semana até agora e pede para que Deus continue com ele, com a família. O Fernando, ele está pedindo oração pela família do seu Joviano, faleceu hoje devido à Covid-19. A Edinalva pede oração pela tia, a Salete, que está com câncer, mas decidiu pelo batismo. Amém. A Arlete, ela agradece pela proteção de Deus, pelo carinho e pela misericórdia por todos nós. A Marilda agradece a Deus pelo cuidado com a família e que Deus continue cuidando de todos os seus filhos. Rubens pede oração pela família e pela saúde de um amigo, o Edmar. O Rubens falou que ele está com um problema de saúde, ele emagreceu muito, mas os médicos ainda não sabem o que ele tem. A irmã Neuza, ela pede oração pela família, pelo derramamento do Espírito Santo, pelas famílias da igreja, pelos jovens e pela irmã Regiane. A Ali Alves agradece pela aposentadoria do pai, que deu certo, e também pede oração para que ela consiga terminar a faculdade. A Luciane pede oração pelo primo Ednei, que teve uma lesão grave no cérebro e diz que não vai conseguir mais andar nem falar. A Marisa pede oração pela saúde e vida espiritual do seu marido, o Paulo. O irmão Adenilson pede oração pelo cunhado, o Rogério. A Priscila pede oração para que Deus conceda um trabalho para ela, pede também pela vida espiritual e pela família. A Renate pede oração pela viagem que a neta vai fazer, a Mariane, vai fazer junto com a sua filhinha Sara para Marajá na sexta-feira. E, finalmente, a irmã Ilmara pede oração por uma irmã lá de Teresina, que está internada na UTI depois de um AVC. Esses foram os pedidos que deixaram aqui no chat. Muito bem. Tem mais pastor, deixa eu só falar aqui, o Luiz, ele agradece, as duas filhas trabalham na linha de frente. Uma fez o teste e parece que deu negativo, ele agradece, a segunda ele pede para Deus continuar protegendo. A gente sabe que esses que estão na linha de frente, e a gente teve o primeiro caso de um médico paranaense que morreu agora essa semana,
Então a gente sabe que é muito perigoso, eles estão na linha de frente, estão enfrentando a doença. O tempo todo a gente tem que orar por eles. Esses profissionais de saúde, a gente tem muitos deles na igreja também. Muito bem, o pastor falou aí da nuvem de gafanhotos, mas tem também aí uma nuvem de poeira, né, de areia, tempestade de areia que está vindo do Saara aí para a América, né? Mais uma coisa estranha, assim, coisas estranhas acontecendo ao mesmo tempo, né? Gafanhoto, areia, essa pandemia, sinais de Deus, né? De alguma forma, Deus tocando no coração de todos nós, mostrando que realmente os dias finais do nosso mundo estão chegando. Vamos nos unir aqui em oração, lembrando a vocês que no próximo domingo, né, temos aqui o sexto, eu sempre me engano, acho que agora é o sexto ou sétimo, mas mais um capítulo do Eventos Finais sendo estudado. Na próxima quarta-feira estamos juntos aqui, nos unindo em oração. No sábado, o pastor Marcelo está com o seu povo lá, do Alto Maracanã, suas igrejas, e nós vamos pregar aqui no Pilarzinho, e vai ser passado pelo YouTube, né? Infelizmente, Vila Marta não vai mais poder ter o culto, Almirante Tamandaré também trancou, apenas pode-se fazer um culto num dia de semana, de segunda a sexta, né? Mas Curitiba nós não podemos ter os cultos. Eu agradeço a Deus porque sábado passado, nesse último sábado, pudemos batizar uma pessoa ali em Almirante Tamandaré, em Vila Marta, o Adriano, não sei se ele está aqui conosco, mas parabéns mais uma vez a você, Adriano, pelo batismo, né? Deste sábado. Então vamos nos unir aqui em oração nesse momento. Oremos. Querido Deus, em nome de Jesus, colocamos aqui em tuas mãos todos os agradecimentos, todas as razões pelas quais temos que agradecer a Ti, que foram aqui mencionadas, outras que ficaram guardadas no coração. E oramos, Senhor Deus, por essa senhora, a dona Nilza, que está com o vírus da Covid. Tem misericórdia dela, pelo filho da irmã Mônica, o Felipe, por essa família que perdeu o seu Joviano, também por causa do vírus. Console o coração deles também, ó Deus. Oramos por essa tia da Edinalva, que está com câncer e está com vontade de ser batizada, que ela possa logo ser batizada, Senhor Deus, e se aqui na Terra não ter a cura física, mas que ela consiga a cura espiritual, que é o que mais importa. Oramos pela família do Rubens, pela família da irmã Neuza, pela Rejane, oramos pelo seu Paulo, esposo da Marisa, pelo Ednei, né, que sofreu aí uma lesão grave no cérebro, que não vai mais poder andar nem falar, mas opera, ó Deus, um milagre na vida dele. Oramos também, ó Deus, aqui por essa pessoa que a dona Ilmara pediu oração, que sofreu um AVC, que mora longe de nós, lá em Teresina, pelos estudos do Ali, pela faculdade, pela Renate, que mencionou também aqui o seu motivo pelo qual clama a Deus. E nós não conseguimos, Senhor Deus, anotar e lembrar de todos os pedidos, mas temos certeza de que o Senhor conhece a cada pedido, a cada oração aqui feita através dessas palavras. Pedimos, ó Deus, Senhor Deus, que atenda a cada pedido de acordo com a sua vontade, na hora certa, no momento certo e do jeito certo, porque o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Oramos e entregamos tudo em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor? E você também, que está acompanhando conosco aqui, você pode orar, né? Você pode orar durante a semana por essas pessoas aí, escolher uma ou outra, né? Se não conseguir lembrar de todas, e orar. Diga, pastor Marcelo. Pastor, eu mandei agora no chat de mensagens aí um link que é muito interessante para a gente assistir, até mesmo quando a gente tiver alguma dúvida com relação a alguns desses argumentos. Então, baixa ali no YouTube, Evolução versus Deus, que é muito legal, é um site, é um grupo chamado Living Waters, lá nos Estados Unidos, e está traduzido, está em português, é bem legal de assistir, tá bom?
Quero mandar um Tá bom. abraço aqui para a doutora Leise, está nos assistindo aqui. A doutora Leise é médica e está na linha de frente, pastor dela já no interior, e hoje ela é doutora médica aqui em Curitiba também. Mandar um abraço para o meu amigo Luiz, que está me assistindo e é lá de Salvador. Também está enfrentando um problema grande lá em Salvador na pandemia. Deus abençoe todos vocês e até o próximo culto aí, pastor. Muito obrigado pelo convite. Tá. Boa noite para todos.